Amém? Glória a Deus. Abra comigo 1 João 2, 15 a 17. Epístola de 1 João 2, de 15 a 17. Nós vamos falar nessa tarde sobre... Vamos continuar o nosso estudo que nós estamos fazendo, né? Fizemos semana passada. Falamos um pouquinho acerca de como lidar com a rejeição. E vimos através do exemplo do povo de Israel, que veio cheio de mazelas, cheio de dificuldades ali do Egito, né? Foram rejeitados, sofreram injustiça, tinham como referência de liderança antes de Moisés a tirania de Faraó, sempre simbolizando Faraó como Satanás. E isso acabou fazendo com que o povo de Israel vivesse com esses sentimentos ruins, deixasse que o medo e a incredulidade, em sua grande parte do povo de Deus, ali na entrada da terra prometida, contaminasse todo o povo de Israel. E por causa disso, muitos fracassaram, morreram, prostrados no deserto, porque se deixaram levar pelo medo, pela incredulidade, e perderam assim a bênção do Senhor. Só que com a gente vai ser diferente, em nome de Jesus. Amém? O medo e a incredulidade não vão permear o teu coração e a tua vida. Porque nós aprendemos esse ciclo, né? O medo gera incredulidade, que leva à desobediência, que conduz o ser humano ao fracasso. O diabo, nosso inimigo espiritual, quer que eu e você vivamos com sentimentos negativos no nosso coração, que promovam o medo, que nada mais é do que também incredulidade, é não acreditar no amor de Deus para conosco. E com o medo e a incredulidade, a desobediência surge no nosso coração, a rebeldia. Nós vimos claramente nesse episódio, descrito por Moisés em Deuteronômio, capítulo 1, por causa disso, porque não creram no Senhor, que havia livrado eles da terra do Egito, somente Josué e Caleb, e a geração menor de 20 anos, né, quem tinha menos de 20 anos, foram aqueles que conquistaram a terra prometida, que Deus havia sonhado, projetado e prometido ao seu povo amado. Amém? Então hoje nós vamos continuar falando desses assuntos que nós estamos abordando. Hoje o título é o plano mestre de Satanás. O plano mestre de Satanás. Como é que o diabo age em meio ao mundo lá fora, o mundo que nos assedia, para gerar em nós um ciclo de depreciação, de rejeição, sentimentos, emoções, pensamentos, uma alma assolada, uma alma em crise, tirando eu e você, se assim nós permitirmos, mas em nome de Jesus nós não vamos permitir, amém? Gerando em mim e você, crises existenciais, crises até com Deus, crise com a gente mesmo, se deixando levar por medo, incredulidade e principalmente pela rejeição. Então o tema é este, o plano mestre de Satanás. Como é que o diabo age? Quais são as estratégias que ele usa para tentar tirar você do propósito de Deus e fazer com que a tua alma adoeça, a tua alma se aflija, sem necessidade, por não ouvir a voz de Deus e ouvir a voz desse mundo lá fora controlado por Satanás. Vamos ver o que diz aqui 1 João 2,15. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Preste atenção. Porque tudo que há no mundo, primeira coisa, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora,
o mundo passa, bem como as suas concupiscências, ou desejos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Glória a Deus, irmãos. Quem quer fazer a vontade de Deus e ser abençoado aí, levanta a mão, fala: eu quero fazer a vontade de Deus e ser abençoado. Nós estamos adentrando num ano novo, 2018, temos que criar no nosso coração grandes expectativas em Deus, entendemos que pela palavra, alinhados com o céu, ou em obediência, debaixo da graça de Deus, irmãos, nós vamos conquistar, nós vamos sonhar, nós vamos realizar, Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida, amém? Você crê nisso? 2018 pode ser um ano de muita vitória na sua vida, se você prestar atenção nessa palavra, não cair nas ladainhas, nos enganos, nos sofismas, nas mentiras de Satanás, e verdadeiramente você ouvir o que Deus diz na sua palavra, em obediência ao Senhor, irmão. Eu quero declarar essa palavra de bênção para a sua vida, um ano 2018 abençoado em nome de Jesus. É isso que Deus tem para nós, uma terra prometida, como nós aprendemos no curso de hombridade, de Edwin Cole, ele diz: Canaã simboliza para nós hoje a vida vivida no máximo do seu potencial, a vida que agrada a Deus, o centro da vontade de Deus. Semana ainda estava lendo uma frase da Nívia Soares, né? Nossa irmã em Cristo lá da Lagoinha, ela diz assim: Deus adora, né? Deus gosta muito de usar pessoas imperfeitas para realizar a sua perfeita vontade. Amém? Olha só que coisa tremenda essa frase. Deus gosta de usar pessoas imperfeitas, falhas, frágeis, fracas às vezes, né? Como eu e você, que temos defeitos, que precisamos da graça de Deus, da ajuda do Senhor, para realizar a sua perfeita vontade. E é isso que nós vemos no final desse trecho. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, seus desejos desenfreados, os seus anseios, os seus anelos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Glória a Deus. Vai ter vida eterna, irmão. Vai ser abençoado pelo Senhor. É isso que Deus promete na sua palavra. Mas primeiro ensinamento claro desse texto é que nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, ou seja, que esse mundo nos oferece. A palavra aqui é cosmos, fala desse sistema mundial, formado pela mídia, educação, sociedade, tudo que envolve esse mundo visível que nós vemos, que Satanás está governando e que é contrário aos valores e princípios do reino de Deus. Tudo aquilo que é contrário a Deus faz parte desse mundo. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo está sob o domínio, o governo de Satanás, que é o príncipe desse mundo. E se alguém amar esse mundo, as ofertas do mundo, os desejos do mundo, o amor do Pai não estará nele. Porque tudo que há no mundo, e aí o autor aqui enumera 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Em outras palavras, o autor está dizendo: olha, esses desejos desenfreados da carne, esses desejos desenfreados, produzidos ou promovidos pelos olhos, esta soberba da vida, e nós vamos entender o que é isso, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o projeto de Deus para a nossa vida, com os planos de Deus para nós, para a sua igreja, para o seu povo. Mas tudo isso vem desse sistema anti-Deus, vem de demônios, vem de espíritos enganosos que seriam enviados, principalmente agora no tempo que nós estamos vivendo, que são contrários a Deus e aquilo que Deus projetou e sonhou para mim e para você. Amém? Então, irmão, preste atenção nisso que nós vamos falar. O plano mestre de Satanás
é gerar no seu e no meu coração um ciclo de depreciação, de destruição da nossa alma, gerando no nosso coração medo, incredulidade e rejeição. O diabo sabe que se ele gerar medo, incredulidade e rejeição no seu e no meu coração, nós vamos automaticamente, como resultado disso, como consequência disso, nós vamos desobedecer a Deus, vamos nos rebelar contra Deus, vamos nos revoltar contra Deus e vamos cair em frieza espiritual, fracasso, retrocesso e derrota na nossa vida. Amém? Vamos vencer o medo, a incredulidade e a rejeição, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Você vai obedecer a Deus ou você vai obedecer esse mundo ante Deus? Você vai querer a proposta de Deus ou a proposta de Satanás? Soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. O que é a palavra concupiscência, irmãos? Do latim, ela vem de uma palavra chamada concupiscens, que significa um forte desejo. Dizem os teólogos, um desejo desenfreado. A palavra concupiscência na Bíblia tem essa conotação de alguém que não controla os seus desejos, de alguém que vem o impulso, as paixões, né, como diziam os filósofos, e não controla, não tem sob as rédeas do seu coração, sob o domínio da sua vida, sob o controle do Espírito Santo, os seus desejos, os seus impulsos, as suas paixões. É uma pessoa descontrolada, é uma pessoa que não tem domínio próprio, é uma pessoa que se deixa levar pelas emoções e pelos sentimentos. E nós temos aprendido aqui, através desses estudos tremendos que nós temos aprendido, irmão, o crente não pode ser movido por sentimento, ele tem que ser movido por convicção. Amém? Eu não me movo por aquilo que eu sinto, eu me movo por aquilo que eu creio, e o que eu creio está baseado na palavra bendita do nosso Deus. Amém? A Bíblia fala sobre concupiscência da carne. Aqui fala de um uso do desejo e prazer sexual como único sentido para a vida. É o que nós vemos hoje no mundo atual, irmão. Hoje existe um Deus que governa a vida de muitas pessoas. Sim ou não? É o desejo da carne, a concupiscência da carne, é o sexo. O sexo hoje tem governado a vida de muitas pessoas, tem sido um falso Deus, um ídolo no coração de muitas pessoas, e cada vez a gente fica mais horrorizado, quantas e quantas pessoas têm caído nessa proposta do inimigo, que dilacera, que arrebenta, que destrói a alma do homem, e cria no homem esse ciclo da depreciação, da rejeição, da destruição da própria alma, através dessa proposta chamada concupiscência da carne. São desejos desenfreados, é a lascívia, os desejos impuros, é o adultério, é a fornicação, que é o relacionamento sexual entre solteiros, o adultério, que é a relação sexual entre pelo menos um casado envolvido. São as aberrações mais terríveis que nós vemos hoje, promovidos pela mídia, pela televisão, pela internet, por todos os meios. Satanás está todo o tempo tentando promover no seu e no meu coração a concupiscência da carne. Sim ou não? Como nós já vimos, né? Nós como pastores, às vezes a gente atendendo um jovem, uma jovem, né? Um casal, às vezes a pessoa fala: pastor, eu não consigo, eu não aguento. Já ouvi muito: eu não consigo ficar sem mulher, eu não consigo ficar sem um homem, eu não consigo ficar sem cair nesse desejo desenfreado. E aí, infelizmente, às vezes a gente tem que dizer para as pessoas: irmãos, então, você está com um problema grave, o teu Deus não é o Deus da Bíblia. Porque, irmãos, nós temos que aprender que o sexo fora do casamento é pecado. O sexo fora do contexto da aliança do matrimônio, da aliança do casamento, é pecado.
E essa é a proposta do mundo aí fora. Tenha relacionamentos, quantos você quiser, com quem você quiser. Em outras palavras, subentendido por trás de Satanás se arrebente, que eu quero ver no que vai dar. Só que ele não fala isso, ele fala, você tem direito de ser feliz. Você tem direito de ser amado. Você tem direito de encontrar alguém que te ame. E usa palavras bonitas, com princípios errados, promovendo concupiscência da carne, concupiscência, é tudo aquilo que afeta o corpo, querido, que envolve o corpo, que promove o mal e que é contrário à palavra de Deus. Outra concupiscência que a Bíblia fala, a concupiscência dos olhos, é tudo aquilo que envolve a visão, o olhar, a cobiça, por exemplo, o ciúme, a inveja, o desejo, pecaminoso do prazer carnal, praticado às vezes na imaginação das pessoas, mas que começa na visão, nos olhos. Jesus mesmo menciona no Evangelho, olha, se os teus olhos são bons, todo o teu corpo será bom, será abençoado, mas se a tua visão for maldosa, for do mal, for trevosa, todo o teu corpo estará em perdição, irmão. Os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Fala comigo, os meus olhos são as janelas da minha alma. Querido, o que tem passado pelos teus olhos? O que você tem assistido? Que tipo de influência você tem recebido? Que tipo de visão você tem com relação às pessoas, com relação às coisas? Será que você está satisfeito com a tua vida? Você está contente no Senhor? Contentamento bíblico? Ou você é infeliz, inconstante? Nada está bom para você, porque você só fica olhando para o que o outro tem. Concupiscência dos olhos. Aí surge inveja, surge a cobiça, surge o ciúme, por causa da concupiscência dos olhos. A imaginação começa a ir longe, a mente começa a vagar, começa a promover o mal começa a ser arquitetado dentro do teu coração. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Amém? E a terceira coisa que o autor fala aqui é a soberba da vida. Fala comigo, soberba da vida. Soberba da vida é tudo aquilo que promove o orgulho do homem e da mulher, eu estou incluindo ser humano. Tudo que promove o eu, a arrogância, a presunção, o ego inflamado. Tudo isso é soberba da vida. Mundo é isso, é um sistema mundial injusto e ferino que tem sido imposto pelo inferno sobre toda a raça humana. E Jesus denuncia, como eu já falei, que Satanás é o príncipe deste mundo. Você quer seguir a Jesus ou você quer seguir a Satanás? Você quer entrar na onda do inimigo das nossas almas e deixar ele estraçalhar a tua alma, o teu coração, tua vida, o teu futuro, os teus sonhos, os projetos que você tem? Ou você quer seguir o coração de Deus, o que diz a palavra, o que Deus orienta para a tua própria proteção, querido? A palavra de Deus é como se fosse guarda-reios. Guarda-reios são aqueles muros de proteção que tem na beira das estradas, para que você caminhe ali pela estrada, ou esteja com o seu carro ali dirigindo, e não caia no abismo, mas seja protegido. A palavra de Deus nos protege, nos preserva, nos orienta e nos coloca no centro da vontade de Deus. Sempre falo isso no aconselhamento, você nunca vai ser feliz ferindo princípios da palavra de Deus, valores do reino de Deus. Você nunca vai ser feliz, querido. Você só vai ser pleno e feliz no centro
da vontade de Deus. Amém? E aí é assim que nós temos que viver. Mas Satanás quer promover a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, nesse mundo que é um sistema injusto e ferino, que tem sido imposto pelo inferno sobre toda a raça humana. O que o inimigo quer, querido, é destruir a nossa autoestima, a nossa saúde, de coração, das nossas emoções, nos induzindo através de um sistema mundano a esta plataforma de rejeição, de medo e de incredulidade. É isso que o inimigo quer. Através da promoção dessas três coisas, ele quer promover no seu coração um sentimento de rejeição, de medo e de incredulidade, que vai gerar o quê? Rebeldia, desobediência e também fracasso, destruição espiritual, derrota na vida das pessoas. Ele quer que fundemos a nossa vida em qualquer coisa que não seja os valores morais de Deus. Os valores morais de Deus, querido. Deus é um Deus moral, Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus que tem leis e regras. Deus é um Deus que tem princípios que regem todo o universo. Deus é um Deus soberano, mas também é um Deus que reina sobre tudo e sobre todos. E todas as vezes que nós ferimos alguma lei ou princípio de Deus, quem sofre as consequências somos nós mesmos. Sim ou não? Sim. E o pecado é isso, é a quebra da lei. O iníquo, a palavra iníquo na Bíblia significa aquele que quebra a lei. Iniquidade é a produção disso, de quebras de leis contínuas, ferindo princípios e valores do reino de Deus. É tudo o que o inimigo quer. Que eu e você vivamos uma vida segundo o nosso eu, nosso ego, essa soberba da vida, que promove orgulho, arrogância, presunção, um ego inflamado, alguém que não deixa que Jesus reine soberanamente dentro do seu coração. Amém? Seu coração só pode ter duas pessoas reinando lá, ou é o teu eu, ou então é Jesus. Quem é que reina no teu coração, meu irmão? O eu inflamado, que pode se tornar, segundo dizem os pensadores, um ego absoluto, que é aquela pessoa que não está nem aí para os outros, só quer satisfazer o seu umbigo, seus desejos, seus anseios, passa por cima de todo mundo, desrespeita a sociedade, desrespeita a família, não quer nem saber, é uma pessoa sem freio total, uma pessoa que destrói tudo e todos, para satisfazer seus próprios anseios e os seus desejos, um ego absoluto, um ego inflamado. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. É assim que o inimigo age, ele traça seus ataques, em cima das necessidades e fraquezas humanas, ele explora os pontos de fraqueza moral, de debilidade emocional, e de aridez espiritual. Eu vou repetir esses 3 pontos: fraqueza moral, debilidade emocional e aridez ou frieza espiritual. Não ataca você quando você está forte, irmão, quando você está bem, não, é no momento de fraqueza que ele vem com tudo, com a sua proposta. Sim ou não? Ele tentou isso com Jesus, está lá no Evangelho, quando Jesus estava ali 40 dias, quando ele teve fome, num momento de necessidade extrema ali, Satanás veio com as suas 3 propostas, que atinge essas 3 áreas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É a mesma proposta de Satanás para Jesus, quando Jesus estava jejuando no deserto e teve fome. É isso que ele explora: a fraqueza moral, a debilidade emocional e a aridez
espiritual. O que a maioria das pessoas faz, por exemplo, quando elas estão frias espiritualmente falando? Elas se afastam das igrejas, se afastam dos irmãos, que é tudo o contrário que não devia ser feito. Quando você está mal espiritualmente, irmão, aí que você tem que buscar mais a Deus, sim ou não? Vir mais à igreja, mais cultos, orar mais, buscar mais, ler a Bíblia mais, orar mais, jejuar mais, porque você sente que não está bem espiritualmente, você precisa reabastecer a tua vida espiritual. É igual a pessoa que está esgotada emocionalmente, né? Com estresse, às vezes a nível de trabalho, ela precisa o quê? Descansar, tirar férias, pegar uma licença médica, para que o seu tanque emocional seja reabastecido, porque às vezes ela só se doa, se entrega, faz de tudo, é sugada pela sociedade, pelas pessoas, mas não reabastece o seu tanque emocional. Vocês estão entendendo, irmãos, o que nós estamos falando? Fraqueza moral, debilidade emocional e aridez espiritual. É nessa hora que o inimigo vem com tudo para detonar o ser humano, promovendo rejeição, sentimento de rejeição. Ah, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Às vezes é uma pessoa amada, querida, desejada, recebe beijo de tudo quanto é lado, e mesmo assim, ela acredita na mentira de Satanás, de que ninguém ama ela, de que ninguém gosta dela, que ninguém não está nem aí para ela. Porque tem uma debilidade emocional, é ali que o inimigo entra. Para gerar medo, incredulidade, desobediência e fracasso. Fala comigo, medo, incredulidade, desobediência e fracasso. É esse o ciclo de Satanás. O ciclo da depreciação e da destruição do ser humano, que nós vemos claramente nessa proposta do mundo sem Deus. Por isso que nesse trecho ele termina de maneira gloriosa, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! E o que Romanos 12 diz? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Querido, não duvide da vontade de Deus. O mundo passa, diz aqui o autor, bem como as suas concupiscências, os seus desejos, os seus anseios. As propostas do inimigo são propostas fúteis, que duram pouco tempo, que não levam a nada, são frágeis na verdade. Só que tem muita gente caindo nela, sim ou não? Mas a vontade de Deus permanece para sempre. Quantas pessoas estão abandonando as suas famílias por um momento de prazer, de loucura, destruindo às vezes o futuro dos filhos, destruindo o coração do cônjuge, a alma do cônjuge, seu futuro, por uma proposta vazia, fútil e temporária de Satanás. Está nem aí para os filhos, destruição do outro, né? Todo aquele constrangimento moral com os familiares, a perda de amigos, por um momento repentino de prazer, concupiscência da carne. Vocês estão entendendo, irmãos? Como o inimigo é sujo, astuto e quer destruir os projetos e os planos que Deus tem para nós. Quer consolidar a família, quer abençoar o lar, quer fazer com que os cônjuges se amem, quer fazer com que o marido e a mulher sejam referências futuras para os filhos, para as próximas gerações, e que as nossas sementes, os nossos filhos, sejam mais poderosos, mais maravilhosos, mais abençoados do que nós fomos nessa terra. É isso que Deus tem para nós. E aí ele começa a jogar na briguinha, né? O marido contra a mulher, às vezes por uma coisa pequenininha, fútil, pequena, banal,
ridícula, se você for pensar, de fora do prisma ali, daquela situação, que um olhou feio para o outro, porque um pegou 10 reais da carteira. Às vezes um negocinho pequeno se transforma num caldeirão de problemas, e o diabo dando gargalhada, rindo dos dois, lançando um contra o outro, por uma futilidade, uma coisa pequena, porque falta humildade às vezes no coração, flexibilidade, ceder para o outro, renúncia. Vocês estão entendendo, irmãos? Reino de Deus é um reino de renúncia. Reino de Deus é de entrega. O reino de Deus é um reino de doação. O reino de Deus é um reino de serviço. Hoje, por exemplo, a gente vê as mulheres, elas perderam o prazer de servir a sua família em casa. Como eu já ouvi isso no gabinete. Como a gente já ouviu isso. Elas perderam o prazer. Parece que ser mãe, ser esposa e cuidar dos seus filhos e da sua família, parece a coisa mais careta, ridícula, horrenda, quadrada e terrível que pode existir nessa vida. É assim que o diabo quer que você pense, mulher. Vocês estão entendendo? E o homem quer lançar na rua, quer jogar para fora de casa, e dar uma série de alternativas fora de casa, sendo que Deus projetou o homem para ser feliz em casa, com a sua esposa, com os seus filhos, no seio do seu lar. É ali que tem que ser um pedacinho do céu na terra. Amém? Ah, pastor, mas lá em casa é um pedacinho do inferno. Então, irmão, mudanças precisam ser feitas dentro da sua casa. Provavelmente valores têm sido quebrados, princípios têm sido quebrados, desobediência tem acontecido à luz da palavra de Deus, situações, orgulho tem reinado, em vez da humildade, do quebrantamento, do serviço, da renúncia, do sacrifício. Hoje o que o mundo prega lá fora é o quê? É um amor egoísta. É só me dá, eu quero, eu tenho direito. Eu fiz isso, você me deve tanto. Você tem que fazer isso para mim. Eu fiz isso para você. E não um amor altruísta, que pensa no outro, que se doa, que se entrega, que se sacrifica. O sacrifício hoje é visto no mundo atual como uma coisa para tolos. Sim ou não? Como uma coisa, ela ali é. Sendo que na Bíblia o sacrifício é uma das coisas mais lindas que existe. O amor de Cristo foi um amor sacrificial. Ele morreu na cruz como um sacrifício vivo, por mim e por você. Então, irmão, quando você estiver se sacrificando aí na tua casa, em prol dos seus, em prol dos seus filhos, em prol do seu cônjuge, lembre que você está nadando contra a maré do mundo. Você está se lançando contra a proposta mundana. E você está entrando no centro da vontade de Deus. Que fala disso, renúncia, sacrifício, entrega, doação, amor, dedicação, honra, respeito, afeição, carinho. Será que nós temos sido assim nos nossos lares, nas nossas casas, irmãos? Todo ser humano tem necessidades básicas. Por exemplo, necessidade espiritual. Primeira necessidade do ser humano é uma necessidade espiritual. Todo ser humano tem um vazio espiritual. Por isso existem tantas religiões no mundo. São tentativas do homem se religar com Deus,
se conectar com o mundo espiritual. E Satanás usa essa necessidade espiritual do homem para enganar o próprio homem através de uma falsa religião ou então de uma filosofia equivocada, de uma linha de raciocínio, de pensamento errado. Investindo como? No seu ego, no seu eu, fazendo-se sentir melhor que os outros e o dono da verdade. Irmãos, nós cristãos não somos o dono da verdade. A verdade que é Jesus que é dono da gente. Sim ou não? Se Jesus é teu Senhor, é Ele que é dono de você. Não é você que é dono da verdade. Por isso a gente tem que ter humildade quando vai falar para as pessoas, quando vai pregar o Evangelho, e não se colocar num patamar de superioridade aos outros, um olhar de cima para baixo. O nosso olhar tem que ser na horizontal. Ou então, como diz a Bíblia, considerando os outros superiores a nós mesmos, de baixo para cima. Ou no mínimo com igualdade. Mas não de cima para baixo, que é o que o mundo quer que eu e você olhemos assim para as pessoas. Falsas religiões, filosofias erradas, Satanás promovendo o ego, o eu das pessoas, tirando Jesus do centro, tirando Jesus do coração, o eu sendo inflamado, o eu se tornando um ego sem freio, um desejo desequilibrado, e Satanás deitando e rolando, tentando fazer com que você se sinta melhor que os outros e dono da verdade. A real necessidade do homem não é religião, mas sim intimidade com Deus. Amém? Como é que está a tua intimidade com Deus, meu irmão? Como é que está a tua intimidade com o Senhor? Você tem intimidade com Deus? Você tem dedicado tempo para Deus? Porque se você tem intimidade com uma pessoa, você diz, não, eu tenho intimidade com fulano. É porque você tem tempo de qualidade com aquela pessoa. Sim ou não? Você conhece ela, você conhece as características dela, você conhece o coração dela. Uma vez aconteceu um episódio tremendo, que Deus me deu muita graça de sair diante dessa situação que eu estou me lembrando agora. Um amigo meu, uma pessoa muito querida do meu coração, certa vez, teve uma interpretação errada do que eu falei. E aí ele ficou brabo assim, quis meter a boca em mim. Pelo telefone. Falou, como é que pode tu ter feito isso comigo e tal? Aí Deus só me deu uma frase, eu falei assim para ele, meu irmão, olha, eu só queria te dizer uma coisa, se você fosse meu amigo, você conheceria o meu coração, e você não pensaria o que você está pensando agora. E eu desmontei o cara com esse argumento. Eu falei, se realmente você fosse o amigo que eu considero que você é, se você fosse meu amigo de verdade, você conheceria o meu coração, e não estaria pensando isso que você está pensando de mim. Falei bem assim. E aí ele ali naquele momento de raiva, ficou todo embaraçado com a situação, desligou o telefone, foi orar, sei lá, Deus falou com ele lá na casa dele, aí 2 horas depois ele me ligou pedindo perdão, pela interpretação errada que ele teve daquilo que eu falei. E ele falou, você me perdoa, realmente você é meu amigo, eu te amo, eu sei que você jamais pensaria dessa maneira, isso foi uma seta do maligno no meu coração. Amém? Quem tem intimidade, conhece o coração do outro. Será que você conhece o coração de Deus, querido? Será que você tem buscado o coração de Deus? Será que você tem buscado intimidade com o Senhor? O que tem sido mais atrativo para você? As coisas de Deus ou as coisas do mundo? Você tem buscado o projeto de Deus ou o seu projeto pessoal? Os sonhos de Deus ou os seus sonhos?
o propósito de Deus ou os seus anseios, que às vezes não tem nada com Deus, e por isso que muita coisa dá errado na vida das pessoas, porque elas querem que Deus se encaixe no mundo delas, e não elas se encaixam no mundo de Deus. Elas querem que Deus entre nos propósitos delas, mas não querem entrar elas no propósito de Deus. Querido, Deus não vai se submeter a você e nem a mim. Ele é Senhor e nós somos servos de Deus. Amém? Às vezes a gente toma uma decisão sem consultar Deus. A gente faz algo que Deus não mandou a gente fazer e se dá mal. Se fere, se machuca, sofre consequências terríveis, porque fez aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Fez segundo o nosso coração. Vocês estão entendendo? Porque não pediu orientação de Deus. Se nós pedirmos orientação de Deus, estivermos no centro da sua vontade, a Bíblia fala aqui em João: a concupiscência do mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Você quer andar no projeto de Deus ou no projeto de Satanás? Você vai ouvir a voz de Deus, o que diz a palavra de Deus, ou que o inimigo sopra no seu ouvido através de todas esses meios mundanos que o diabo usa para te enganar, para ferir a tua alma e arrebentar o teu coraçãozinho. Amém? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, os seus desejos, seus anelos, os seus anseios desenfreados. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Glória a Deus. Vamos obedecer a Deus, irmãos? Vamos fazer a vontade de Deus e não a nós? Vamos entrar no sonho de Deus e não no nosso? Vamos entrar nos projetos de Deus e não nos nossos? Vamos ouvir a voz de Deus e não a voz enganosa da nossa alma, do nosso coração? Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena obedecer a Deus. Coloque-se de pé, coloque a mão no seu coração, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra maravilhosa. Senhor, nós temos aprendido, ó Deus, quais são as estratégias de Satanás para tentar enganar e perverter o nosso coração, através do medo, da incredulidade, do sentimento de rejeição. Mas a Tua palavra nos ensina, Pai, que se obedecemos o Senhor, comeremos o melhor dessa terra. Manteiga e mel nós comeremos, nós receberemos a terra prometida, a vida abençoada que o Senhor prometeu para nós. Senhor, é assim que nós queremos viver, em obediência, ó Deus, em renúncia, em sacrifício diante do Senhor. Por amor a Ti, ó Deus, dizemos não para as propostas do mundo, de Satanás, de seus demônios, desse cosmos sem Deus, e sim para a proposta do Senhor. Senhor, queremos obedecer a Tua palavra, o que importa é o que o Senhor diz, o que importa é a nossa convicção em Deus, o que diz a Tua palavra, porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho.
Senhor, mostra para os teus servos que caminhos eles precisam trilhar, um caminho perfeito, um caminho de graça, de glória, de amor, de aceitação, de transformação, de libertação, de cura das almas deles e minhas também. Ó Deus, tira todas as mazelas, todos os engodos, todos os sofismas de Satanás, todos os enganos malignos, todas essas concupiscências da carne, dos olhos, soberba da vida. Ó Deus, nós dizemos não a essa proposta de Satanás, e dizemos sim ao centro da tua vontade. Senhor, fala com o teu povo, Pai, ensina eles aquilo que está no teu coração. Alinha o nosso coração com o céu, alinha o nosso coração com o teu coração. Gera intimidade espiritual, gera tempo com Deus, gera compromisso com o Senhor em cada coração e em cada vida aqui, Pai. Que a tua glória se manifeste nas nossas casas, no nosso trabalho, ó Deus, nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso comportamento. Possamos refletir a tua glória e o bom perfume de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor governe soberanamente no nosso coração e na nossa vida. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Nós vamos estar os pastores obreiros aqui, ungindo com óleo, à direita aqueles que estão enfermos e à esquerda